Fernando Seabra ganhou ainda mais prestígio no Cruzeiro depois da vitória sobre o Atlético Paranaense. Os números apresentados pelo treinador desde a chegada de Pedro Lourenço fizeram ele transformar a sua imagem nos bastidores da Toca da Raposa 2. De técnico contestado pelos novos gestores, ele passou a se tornar um técnico bastante respeitado. E os números que ele consegue à frente do Cruzeiro são fundamentais para isso. Eu conversei com uma fonte logo após a vitória do Cruzeiro sobre a equipe do Atlético Paranaense na noite de ontem, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. E essa fonte fez muitos elogios ao técnico Fernando Seabra. Saída para a chegada de Cuca, que nada. Fernando Seabra conseguiu conquistar os bastidores da Toca da Raposa 2 e terá uma oportunidade à frente do elenco milionário montado pelo CEO do futebol, Alexandre Matos, e também pelo gestor do clube, Pedro Lourenço. O Cruzeiro ainda vai buscar reforços. O papo da diretoria com a imprensa é de que o elenco está fechado, mas existe a possibilidade de contratação de reforços na Toca da Raposa 2. É verdade que o Cruzeiro quer ainda um zagueiro e um atacante de lado de campo. Eu vou trazer tudo para vocês neste vídeo. E para finalizar, quanto o Atlético está disposto a pagar por Lianco? O Atlético, além de Lianco, vai de fato contratar o Júnior Alonso? O Júnior Alonso está chegando à Cidade do Galo? Vou trazer todos esses detalhes para vocês nesse vídeo, que é um oferecimento de Instituto Meca. Só fica careca quem não conhece o Instituto Meca. Se você quer recuperar a autoestima, voltar a ter um cabelo bonito e tudo isso com preço super acessível, procure o Dr. Rafael Veloso no Instituto Meca e faça o seu transplante capilar. Olha aí, eu fiz o meu no último dia 10 de abril. Estou muito satisfeito com o resultado e agradeço bastante ao Dr. Rafael Veloso e à equipe dele por este trabalho. Bom, antes de mais nada, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com os seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Thiago Fernandes. A informação que eu tenho sobre a situação de Fernando Seabra é a seguinte: o Seabra conseguiu o respaldo da diretoria, muito em função dos resultados que ele tem conquistado. Ele chegou a ter uma sequência longa de invencibilidade. Foram 6 jogos de invencibilidade com 5 vitórias e um empate. Ele empata com o União La Calera pela Copa Sul-Americana, depois vence o Vitória, o Alianza FC, vence o Atlético Goianiense, La Calera e Católica, e aí tem essa sequência interrompida com a derrota para o São Paulo. E mesmo assim jogando bem. Nesse período do Fernando Seabra, desde a volta do Fernando Seabra ao Cruzeiro, foram 16 partidas disputadas, com 9 vitórias. As 9 vitórias contra Botafogo, Vitória, Alianza, Atlético Goianiense, União La Calera, Universidade Católica, Cuiabá, Fluminense e Atlético Paranaense. Foram 4 empates. Os 4 empates contra Alianza, Fortaleza, União La Calera e Vasco. E apenas 3 derrotas para o Atlético, arquirrival em clássico disputado pelo Campeonato Brasileiro, para o São Paulo e para o Bahia. Então, o Cruzeiro com o Fernando Seabra tem quase 65% de aproveitamento. E aí, muito se falou sobre a possibilidade de chegada do Cuca, que o Cuca, depois de deixar o Atlético Paranaense, poderia vir para a Toca da Raposa 2. Hoje está, mais uma vez eu reitero, completamente descartada. Essa vinda do Cuca para o Cruzeiro está completamente descartada, porque o Fernando Seabra conseguiu conquistar a diretoria. Os atletas respeitam o trabalho de Fernando Seabra. E tudo isso sem os 7 reforços contratados pela atual gestão. Então, mesmo sem os 7 reforços, Fernando Seabra está entregando o que se espera nesse Cruzeiro, ou até mais do que se esperava com esse Cruzeiro. O trabalho é muito bom do Fernando Seabra e ele tem conquistado a admiração do departamento de futebol, especialmente de nomes como Alexandre Matos, Paulo Pelaipe e Edu Dracena, que são experientes, veteranos e têm conhecimento profundo de futebol. Então, hoje o Cruzeiro tem em seu elenco, ou melhor, em seu quadro de profissionais do departamento de futebol, um técnico muito promissor e que tem agradado bastante a diretoria. Fernando Seabra tem contrato com o Cruzeiro até o fim da temporada e a ideia da atual gestão é que de fato ele cumpra. Tá muito bem, obrigado, Fernando Seabra, à frente do Cruzeiro, e a diretoria está muito satisfeita com o trabalho que ele tem desempenhado até aqui. Então, saída de Fernando Seabra, nesse momento, não é algo discutido nos bastidores do clube. Bom, vamos falar também sobre a busca do Cruzeiro por reforços. A diretoria fala abertamente para a imprensa que o elenco está fechado.
e que até o dia 10 de julho, que é quando se inicia a janela de transferências, certamente o Cruzeiro não vai contratar ninguém. O Cruzeiro certamente não vai contratar ninguém até o dia 10 de julho, que é quando se inicia a janela de transferências. É possível que o Cruzeiro queira, contrate alguém? Sim, sim, mas não neste período. Depois desse período. O Cruzeiro tentou o Yerry Mina e o Michael para fechar esse elenco. Só que são dois jogadores difíceis por situações distintas. O Yerry Mina porque ele quer permanecer na Europa, o Michael porque nesse momento o Al Hilal, clube da Arábia Saudita com o qual ele tem contrato, não quer liberá-lo. Lembrando, o Mina está livre no mercado. Ele não renovou com o Cagliari. Então ele poderia voltar ao Brasil, onde ele defendeu as cores do Palmeiras, se assim quisesse. Mas até o momento o Mina deu indícios e sempre explicou, sempre reforçou que o desejo era permanecer na Europa. Agora, em relação ao Michael, é uma situação diferente. O Michael até topa voltar ao Brasil, mas o Al Hilal não quer negociá-lo. E o Cruzeiro está disposto a fazer com o Michael o que ele fez com outros jogadores que negociaram com o clube. Que é o caso, por exemplo, do Dudu. O Cruzeiro estava disposto a transformar o Dudu no atleta mais bem pago do elenco. Mas não conseguiu aquele acordo, então hoje o Cruzeiro ainda quer um atacante de lado de campo e Michael era um nome que agradava. Bom, vou trazer mais detalhes, se o Cruzeiro quer ou não contratar alguém, se vai ou não contratar alguém, nesse vídeo que é um oferecimento de KTO, que é onde a diversão acontece. Para o primeiro depósito, utilize o cupom Thiago20, Thiago com TH, e ganhe 20% de bônus no depósito limitado a R$100. Além disso, esse vídeo é um oferecimento de Hammer Martelinho de Ouro. Se você precisa de martelinho, funilaria, pintura ou estética veicular avançada, você vai procurar a Hammer Martelinho de Ouro na Avenida Cristiano Machado, número 1451, no bairro Silveira, em Belo Horizonte, e vai fazer o seu orçamento. Você pode encontrar o telefone e as redes sociais da Hammer Martelinho de Ouro aqui neste vídeo. E aí você vai procurar a equipe do Davidson e fazer o seu trabalho com a Hammer Martelinho de Ouro, a melhor do Brasil. Bom, vamos lá, só para explicar para vocês como é que é a situação envolvendo hoje o Cruzeiro e a busca por reforço. Como eu disse, a diretoria do Cruzeiro fala abertamente para a imprensa que nesse momento o elenco está fechado. No entanto, eu consegui apurar que o Cruzeiro vai tentar sim, durante a janela de transferências, entre os dias 10 de julho e 2 de setembro, a contratação de um zagueiro e de um atacante de lado de campo. Essas duas posições são consideradas carentes ainda no elenco. O Cruzeiro precisa e entende que precisa de jogadores para essas funções. E acredita que buscar atletas neste momento seria mais interessante do que agora, antes da janela de transferências. O ímpeto não será o mesmo, isso é óbvio. O Cruzeiro não terá o mesmo ímpeto que teve no mercado nesse princípio. O Cruzeiro foi muito voraz ao mercado. Se comprometeu, se dispôs a gastar 136 milhões de reais. É muita grana. Além disso, com os bônus, o valor se aproxima dos 170 milhões de reais. Então é muita grana que o Cruzeiro se comprometeu a gastar. E nesse momento a diretoria vai ser um pouco mais cautelosa, mas vai buscar um zagueiro e um atacante de lado de campo na janela de transferências. Bom, agora vamos falar sobre a situação envolvendo o Atlético e a busca do Atlético por reforços nessa janela de transferências. A diretoria atleticana quer a contratação de Lianco e se dispôs a desembolsar 5 milhões de euros. Isso mesmo, 5 milhões de euros entre fixo e variáveis. Eu não tenho a definição exata de qual seria o valor fixo, qual seria a variável, pela contratação do Lianco. Zagueiro de 27 anos, que pertence ao Southampton, tem contrato com o clube inglês até 30 de junho de 2025, estava emprestado ao Al Gharafa do Catar na última temporada do futebol europeu. Pelo Al Gharafa do Catar, disputou 16 partidas e esteve em campo por 1.470 minutos. Nesse período, marcou 2 gols e deu uma assistência. Lianco é um nome que agrada a diretoria do Atlético. Qual é a proposta do Atlético? Que já tinha sido praticamente aceita, pelo menos do ponto de vista verbal, por Lianco e pelo Southampton. 5 milhões de euros entre fixos, aquele valor que você paga, e paga, pode ser até parcelado, e variáveis, aquele valor que depende de algumas questões, algumas metas estabelecidas no contrato. Na meta estabelecida no contrato, tinha número de jogos, convocações para a seleção e títulos. Então, Lianco poderia chegar ao Atlético e custar até 5 milhões de euros, o que dá mais ou menos 30 milhões de reais. Em janelas de transferências anteriores, especialmente quando o Vasco tentou a contratação do jogador, a pedida do Southampton era de 7 milhões de euros. 41 milhões e meio de reais na cotação atual. E aí, o jogador acabou não voltando ao futebol brasileiro naquela ocasião.
Então o Galo hoje tenta a contratação do Lianco e entende que pode buscá-lo por um valor inferior por 5 milhões de euros entre fixos e variáveis. O Atlético fecharia com o Lianco por, desculpa pessoal, por pelo menos 4 temporadas, e aí seriam 4 temporadas assinando com o Galo até julho de 2028 ou até dezembro de 2028, 4 temporadas e meia. Esse era o desejo do Atlético em relação à contratação do Lianco. E a ideia era deixar a zaga mais encorpada. O Galo tem hoje Rômulo, Maurício Lemos, Bruno Fux e Igor Rabelo. São 4 atletas apenas. Vai chegar também o Júnior Alonso por 1 milhão e 200 mil euros. O Galo espera apenas a participação do Paraguai na Copa América para avançar e anunciar o Júnior Alonso. 1 milhão e 200 mil euros, cerca de 7 milhões de reais, é o que o Galo vai pagar ao Krasnodar pela contratação do zagueiro paraguaio de 31 anos. E aí teria o 5º elemento da zaga. O Galo busca o 6º para evitar que Rodrigo Bataglia seja improvisado como um zagueiro. E aí ele voltaria definitivamente ao meio-campo. E esse 6º elemento seria o Lianco. O problema é, nesse momento, o Atlético enfrenta a concorrência do Botafogo. O Botafogo quer a contratação do Lianco. O Atlético já tinha alinhado tudo com o staff do jogador. O pai do jogador, o Marcelo Vojnovic, que é o agente dele, já tinha tudo alinhado com o Atlético. E aí a situação acabou recuando porque o Botafogo tenta melar essa operação. O Botafogo entrou mais tarde e tenta melar esta operação. A ideia do Botafogo? Contratar o atleta. Hoje, impossível competir financeiramente com o Botafogo. O que o Atlético aposta é que Lianco e o pai dele, Marcelo Vojnovic, manterão a palavra que deram ao clube. Então, o Atlético confiante de que pode sim acertar a contratação de Lianco. E aí, veremos em breve se Lianco vai jogar no Atlético ou vai para o Botafogo. Tá falado, meus amigos? Um beijo no coração de vocês e até a próxima.